segundo lugar, observemos que os santos fazem bem em atribuir todas as suas tribulações ao seu Deus. Emã fez isso no texto. Sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas. Ele atribui toda a sua adversidade ao Senhor seu Deus. É a ira de Deus, são as ondas de Deus que o afligem, e Deus faz com que elas o aflijam. Filho de Deus, nunca se esqueça disso. Tudo o que você está sofrendo, por qualquer causa ou motivo, vem a você pela mão divina. Em verdade, você diz, minha aflição provém de homens maus. Contudo, lembre-se que existe uma predestinação que, sem sujar os dedos do infinitamente santo, governa os movimentos dos homens maus, bem como dos santos anjos. Seria algo triste para nós se não houvesse designação da providência de Deus que dissessem respeito aos ímpios, pois então a grande massa da humanidade seria inteiramente deixada ao acaso e os piedosos poderiam ser esmagados por eles, sem esperança. O Senhor, sem interferir com a liberdade de suas vontades, rege e anula, de forma que os ímpios são como uma vara em suas mãos, com a qual ele sabiamente flagela seus filhos. Talvez você dirá que suas tribulações não têm surgido pelos pecados de outros, mas a partir de seus próprios pecados. Mesmo assim, eu gostaria que você penitentemente as atribuísse a Deus. O que importa que a tribulação tenha surgido do pecado é Deus que ordenou a aflição que segue a transgressão para atuar como um agente medicinal ao seu espírito. Não olhe para a causa secundária ou a contemple com profundo pesar. Antes, volte seus olhos principalmente para o seu Pai Celestial e ouça a vara e quem a ordenou, como está em Miqueias 6:9. O Senhor envia sobre nós o mal, assim como o bem desta vida mortal. Dele é o sol que alegra e a geada que esfria. Dele é a profunda calma e dele o feroz tornado. Se debruçar sobre causas secundárias é frequentemente algo frívolo, uma espécie de solene insignificância. Os homens dizem de cada aflição, poderia ter sido evitada se tal e tal coisa tivesse ocorrido. Talvez se outro médico tivesse sido chamado, a vida do amado filho teria sido poupada. Possivelmente, se eu tivesse mudado a direção do negócio em tal direção, não seria um perdedor. Quem há de julgar o que poderia ter sido? Em conjecturas intermináveis, ficamos perdidos e atormentamos a nós mesmos, recolhendo material para dores desnecessárias. As questões não aconteceram de determinada maneira, então, por que conjecturar como elas seriam se tivessem sido diferentes? É uma insensatez. Você fez o seu melhor e não houve resultado. Por que se rebelar? Fixar os olhos sobre as causas secundárias irritará a mente. Ficamos indignados com o agente mais imediato da nossa dor e assim falhamos em nos submeter a Deus. Se você golpear um cachorro, ele morderá a vara que o feriu, como se ela fosse a culpada. Quão parecido com os cães somos nós algumas vezes, pois quando Deus está nos ferindo, rosnamos para a sua vara. Irmão, perdoa o homem que lhe machucou. Dele foi o pecado, mas perdoe-o, tal como você espera ser perdoado. Contudo, teu é o castigo, e esse castigo vem de Deus. Portanto, suporte-o e peça por graça, para que ele seja proveitoso para você, porque na verdade é disciplina para os filhos amados de Deus. Quanto mais nos afastamos dos agentes intermediários, melhor, pois quando nos chegamos a Deus, a graça tornará mais fácil a submissão. Quando sabemos que é o Senhor, como está em Jó 21:7, prontamente clamamos, faça o que bem parecer aos teus olhos, como está em 1 Samuel 3:18. Enquanto eu atribuir a minha dor ao acidente, o meu luto ao engano, a minha perda ao erro de outro, o meu desconforto a um inimigo e assim por diante, eu serei da terra, terreno, e quebrarei meus dentes com cascalho. Mas quando me elevo ao meu Deus e vejo a sua mão agindo, ficarei calmo, não terei qualquer palavra de queixa e não abrirei a minha boca, porquanto tu fizeste, como está no Salmo 39:9. Davi preferiu cair nas mãos de Deus, como está em 2 Samuel 24:14 e 1 Crônicas 21:13. E cada crente sabe que se sente mais seguro e mais feliz quando reconhece que está nas mãos divinas. Arguir com o homem é um trabalho pobre, mas suplicar a Deus traz ajuda e conforto. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, diz o Salmo 55:22.
É um preceito que será fácil de ser praticado quando você perceber que o fardo veio originalmente de Deus. Em terceiro lugar, os filhos afligidos de Deus fazem bem em ter uma visão clara da ira que se mistura com suas aflições. Sobre mim pesa o teu furor. Esse é o primeiro ponto de Emã. Ele não menciona as ondas de aflição até que tenha falado primeiro da ira. Deveríamos nos esforçar para descobrir a intenção do Senhor e nos golpear. Qual é o seu propósito pelo castigo? E até que ponto podemos responder a esse propósito da disciplina de Deus? Devemos ter um olhar atento para distinguir claramente as coisas. Há ira e ira, furor e furor. Deus nunca está irado com seus filhos em um sentido, mas ele está em outro. Como homens, todos nós desobedecemos às leis de Deus, e Deus se apresenta a todos nós como um juiz. Como juiz, ele deve executar sobre nós as penalidades da sua lei, e deve, por necessidade de sua natureza, ficar com ira de nós por termos quebrado essa lei. Isso diz respeito a toda a raça humana. Mas no momento em que um homem crê no Senhor Jesus Cristo, suas ofensas não são mais suas ofensas. Elas são colocadas em Cristo Jesus, o substituto, e a ira se vai junto com o pecado. A ira de Deus pelos pecados dos homens que são regenerados, que foram chamados eficazmente, foi consumida sobre Cristo. Ele foi punido no lugar deles. A punição que era devida pelo pecado deles foi suportada por Jesus Cristo. Deus não permita que o juiz de toda a terra seja injusto. Não seria justo Deus punir um crente por um pecado que já foi colocado sobre Jesus Cristo. Assim, o crente está completamente livre de toda a responsabilidade de sofrer a ira judicial de Deus e de todo o risco de receber uma sentença punitiva do Altíssimo. O homem está absolvido. Será ele novamente julgado? A dívida do homem está paga. Será ele trazido uma segunda vez perante o juiz, como se ainda fosse um devedor? Cristo ficou em seu lugar e, portanto, ele corajosamente pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós, como está em Romanos 8, 33 e 34.